Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia! Mais uma vez é uma grande alegria estar com você nesta manhã para junto clamarmos e adorarmos ao nome do Senhor. E hoje o nosso programa está muito especial. Nós vamos falar de como alcançar a intervenção de Deus em nossas vidas. Você sabia que o seu milagre e a sua vitória depende mais de você do que do próprio Deus? Sim, isso é uma grande verdade. Você faz e então Deus faz. E é justamente sobre isso que eu quero falar com você em nosso programa de hoje. Para melhor entender, vamos para a Palavra de Deus, em seu livro de 2 Crônicas 7,14, que nos diz: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Na mensagem a seguir, o pastor Rosival Molina vai compartilhar com você algumas lições que o próprio Jesus nos recomenda observar em relação ao comportamento das crianças, para que possamos entrar no reino de Deus. Fique conosco, convide mais alguém, assista a esta mensagem e seja abençoado. E traziam-lhe crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam os que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixar vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos seus braços, impondo-lhes as mãos, as abençoou. Amém? Irmãos, este é um texto, como eu disse, que nos inspira, porque Jesus aqui nos ensina por meio da vida das crianças como entrar, como participar do reino de Deus. Jesus foi um homem, fez homem, esteve neste mundo, realizou vários milagres. Os evangelhos contam e descrevem 36 milagres, mas ele realizou muitos outros que nós sabemos. Deus, através do teu Filho amado Jesus Cristo, realizou curas, né? Mulher do fluxo de sangue, realizou ressurreições. Lázaro estava morto há 4 dias, realizou libertações. O endemoniado de Gadara ficou liberto, e várias e tantas outras. Mas se tem uma coisa que Jesus realizou, foi ensinar os seus discípulos. A Bíblia diz que era tanto ensinamento que eles se referiam a ele como mestre. Jesus era chamado de mestre, porque ele usava parábolas. Creio que dos pedagogos era o maior, porque ele se adaptava aos ambientes, ele não perdia oportunidades para ensinar. Quando estava diante de agricultores, falava de semeadura. Quando estava diante de outras pessoas, ele se adaptava àquela realidade. Usava parábolas, usou a parábola das ovelhas, da ovelha perdida, parábola do filho pródigo, da dracma perdida. Usava várias ilustrações para que todos pudessem entender a sua mensagem, pudessem entender a sua palavra. E nós vemos aqui nesse texto que ele, mais uma vez, se utiliza de um exemplo, do exemplo das crianças, dizendo que, em verdade vos digo, que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, tem que se assemelhar a uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E aí, nós precisamos analisar o que possuem
o que fazem, como são e o que necessitam as nossas crianças. E eu quero começar dizendo para você o que elas são, o que nós podemos observar numa criança. Toda criança, irmãos, e essa é uma lição que nós devemos entender e aprender, todas as crianças são humildes. Então nós devemos aprender com as crianças a humildade, porque mesmo se for uma criança, e se essa criança for filha de um rei, for filha de um presidente, for filha de um prefeito, independente, mas se ela encontrar uma outra criança, independente de quem ela é filha, independente da sua origem, independente da sua condição social, ela fica feliz em brincar com a outra criança. Ela fica feliz em se misturar com a outra criança. Ela não faz distinção entre as pessoas. Aprenda com as crianças. O próprio Jesus te recomenda, para entrar no reino de Deus, você precisa ser como uma criança. Esta foi a principal lição que Jesus ministrava aos seus discípulos. Porque naquela ocasião, quando surge esse texto, eles estavam querendo discutir quem era o maior, quem era o melhor. E ele diz então, aprenda com as crianças. E ele também nos deixa um outro texto, que está no livro de Marcos, capítulo de número 10, verso de número 44, que diz assim: qualquer dentre vós que desejar ser o primeiro, sirva a todos. Se você quer ser o primeiro, se você quer ser reconhecido, seja no trabalho, seja na tua casa, seja na família, seja em qualquer situação ou circunstância, se você é o primeiro, a sua responsabilidade é de servir a todos, ver se estão todos bem, se estão todos satisfeitos, se estão todos felizes, se estão todos com saúde. Se você quiser ser o primeiro, a sua responsabilidade é maior, precisa servir a todos. Jesus considera tanto a humildade como uma joia preciosa. Ele considera tanto que está escrito no livro de 1 Pedro, capítulo de número 5, verso de número 5. Ele diz assim: e sede todos sujeitos uns aos outros, revestidos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, irmãos, quer entrar no reino de Deus? Quer participar dessa maravilha? Aprenda com as crianças. Seja humilde. Não faça acepção de pessoas. Não faça acepção de qualquer que seja. Seja maior, menor, seja mais velho, mais novo, seja o que mora aqui, se mora ali, o endereço. Não faça acepção de pessoas. Eu sempre digo que a humildade ela é muito mais forte que o orgulho, porque o orgulho, vez ou outra, as pessoas dizem que estão com orgulho ferido, mas nunca vi ninguém dizer que estava com a humildade ferida. Por isso, entendemos que a humildade é muito mais forte. Ela não se fere. Seja humilde e você vai herdar o reino de Deus. Uma outra coisa, irmãos, que nós vemos que as crianças são, além de humildes, elas são sinceras, são verdadeiras. Todas as vezes que encontramos uma criança, às vezes ficamos com receio. Olha, essa criança vai contar tudo que viu e tudo que ouviu. Ficamos preocupados. Quantos e quantos pais, às vezes, falam algumas coisas em casa e falam: meu Deus, quantos já não foram constrangidos? O meu pai falou que você é muito chato. Minha mãe falou que você é isso, você é aquilo, porque elas são sinceras. E o Senhor está te dizendo, se você quer entrar no reino de Deus, aprenda com as crianças. Então elas são sinceras. Elas não usam de política, elas não usam de mentiras, elas simplesmente revelam os fatos e informam toda a situação. São francas, são diretas, são verdadeiras. Não é, não é. E a Bíblia diz e confirma isso no livro de Mateus, capítulo de número 5, verso de número 37, a Bíblia diz: seja porém o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passar disso é procedência do maligno. Então, aprenda com as crianças, irmãos. Seja franco, seja verdadeiro. Às vezes vai doer, às vezes naquela situação, naquele momento, você falar a verdade vai doer, mas depois vai fazer bem, depois vai produzir efeito.
Se você estiver falando a verdade, se você estiver sendo sincero, como são as crianças, você estará seguindo a Jesus. Porque na própria palavra diz no livro de João, capítulo de número 14, verso de número 6, o próprio Jesus dizendo: porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, aprenda com as crianças, seja humilde, mas também seja verdadeiro. Porque se você não for verdadeiro, irmãos, você está se filiando ao inimigo das nossas almas, como está escrito no livro de João 8,44, porque ele é o pai da mentira. E o que é que elas possuem? O que é que elas têm? Às vezes achamos que elas não têm nada, né? Uma criança, o que ela tem? Tem muitas coisas. Vou destacar 3 aqui. Tem muitas coisas, irmãos. As crianças possuem fé, talvez maior do que a sua. Talvez maior do que a sua. Ela é menor do que você, mas talvez a fé dela é maior do que a sua. Se você disser para uma criança: filho, filha, amanhã o pai vai lhe dar um presente, ela acredita na promessa, ela crê na promessa, ela recebe a promessa, ela vive a promessa. Amanhã você vai chegar e ela vai falar: pai, cadê o meu presente? Eu acreditei, eu confiei. Tem mais fé do que você. Às vezes Deus usa um profeta, às vezes Deus usa a palavra, às vezes Deus usa um louvor, ou a própria, uma situação, e vem e fala com você, e às vezes você duvida da promessa. Eu quero te dizer, na Bíblia existem aproximadamente 32 mil promessas, 32 mil promessas que estão esperando você tomar posse. Inclusive, esta palavra é chamada de Antigo e Novo Testamento, porque quem tem testamento é quem tem herança. E você tem as heranças do Antigo e as heranças do Novo Testamento. Você tem promessas, mas para desfrutar, você precisa crer como se faz uma criança. Porque a Bíblia diz no livro de Mateus 24:35: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Se Deus prometeu, irmãos, Ele é fiel para cumprir. Se Deus prometeu na sua vida que isso vai acontecer, creia, e vai acontecer, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, irmãos. Creia, aprenda com as crianças, aprenda com as crianças. A Bíblia diz no livro de 1 Samuel 15:22, que é melhor você obedecer essa palavra do que sacrificar. Creia, e você vai desfrutar do melhor desta terra. Uma determinada ocasião, 2 irmãs, Marta e Maria, estavam com o irmão enterrado, o irmão Lázaro, há 4 dias, desesperada. A primeira vez se jogou aos pés do Senhor Jesus e disse: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí vem a segunda, faz a mesma coisa: Senhor, se tu estivesses aqui, o nosso irmão não teria morrido. E Jesus responde para as duas, como está escrito no livro de João, capítulo de número 11, verso de número 40. Se creres, verás a glória de Deus. O Senhor hoje te chama e te desafia. Se creres, verás a glória de Deus na sua vida. Talvez está tudo contrário, talvez está tudo negativo, talvez tudo coopera para que não dê certo. Mas o Senhor é assim mesmo, Ele é especialista no impossível, Ele é especialista no milagre. E se creres, verás a glória de Deus. Não fica ansioso por nada, irmãos, não fica aflito por nada. A Bíblia diz no livro de Mateus 6:25: não andeis ansiosos por coisa alguma nessa vida, pelo que há de comer, pelo que há de beber, pelo que há de vestir. Faça apenas o que está escrito no verso 33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, bebida, comida, vestuário, isso, aquilo, serão acrescentadas. Busca primeiro a sua alma, busca primeiro a sua questão espiritual, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Porque o próprio Deus diz no livro de 2 Crônicas, Ele está sempre clamando pela sua fé. Ele quer que você desenvolva a sua fé. Várias e várias pessoas de outras religiões acreditam em tantas coisas,
acreditam em tantas coisas, mas porque exercem a sua fé. Você é filho do Rei dos Reis, Senhor dos Exércitos, aquele que pode todas as coisas, aquele que nunca perdeu uma batalha. Mas você precisa crer, apenas creia. Clame pelo nome do Senhor, como está escrito em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus pecados e dos seus maus caminhos, então eu ouvirei o seu clamor, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Apenas clame ao Senhor, apenas exercite a sua fé. Aprenda com as crianças, irmãos. Seja humilde, seja franco, mas exercite a sua fé. Você quer saber uma outra coisa que as crianças possuem? Elas possuem não só fé, mas elas possuem também alegria. Para que você alcance o reino de Deus é necessário que você seja alegre. A Bíblia diz que uma coisa que não vai parar lá no céu é a adoração, louvor, clamor, alegria, muita alegria. Irmãos, a criança nos ensina isso. A criança nos ensina isso. Está chorando agora? Fez uma gracinha, conversou com ela, daqui a pouco já está sorrindo, daqui a pouco já está alegre, daqui a pouco já está mudada. E o Senhor quer isso de você, porque a Bíblia diz, irmãos, no Salmo de número 30, verso de número 5: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus vai entrar com providência. Aprenda com as crianças, seja alegre. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Filipenses, capítulo de número 3, verso de número 1, apóstolo Paulo dizendo aos seus irmãos, dizendo: resta, irmãos, que vos alegrem no Senhor Jesus. Não me canso de escrever as mesmas coisas, mas faço isso por vossa segurança. O Senhor está dizendo para você: não me canso de falar, se alegre, se regozije na presença do Senhor, vai glorificando. Está indo para o Calvário, está indo para a prova, está indo para a dificuldade, vai glorificando. Está indo para a Galileia, está indo para a bênção, vai glorificando, vai glorificando. Você não sabe, você não vê como Deus vê, você vê o momento, você tem uma visão limitada. Talvez essa situação que você está passando é para o seu crescimento. Para você pode ser tempo, para Deus é tratamento. Ele está mudando, está tratando, está modificando essa situação. Apenas creia, o nome dele vai ser glorificado. Você quer ver uma outra coisa que elas possuem, irmãos? Elas possuem a fé. Elas são humildes, são sinceras, possuem a fé, possuem a alegria, mas também elas possuem o amor. Elas são amorosas. Todas as crianças, para elas, o amor maior é o amor dos pais. Ela não quer saber se o pai é pobre, ela não quer saber se o pai é rico, ela não quer saber se ele é instruído, se ele é analfabeto. Ela ama o seu pai e a sua mãe. Nada e nem ninguém consegue negociar esse amor. Como está o seu amor com o Pai Celestial? Como está o seu amor com o nosso Pai Eterno? Como está? Você anda negociando. Você pode oferecer isso, oferecer aquilo, mas ela não fica longe do seu Pai. O amor ao Pai é diferenciado. O amor aos pais é algo sublime. A Bíblia diz, no livro de 1 João 4,8, que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Portanto, se você quer entrar no reino de Deus, se você quer entrar no reino dos céus, aprenda a desenvolver ainda mais o seu amor pelo Pai Celestial. Às vezes, irmãos, os pais não realizam todas as vontades das crianças. Não dá para fazer tudo que elas querem, não dá para conceder tudo que pedem, mas ainda assim elas o amam, mas ainda assim elas não querem ficar longe, mas ainda assim elas não querem ficar distante do Pai. O não também é amor. Às vezes Deus nos fala alguns não. Nós pedimos algumas coisas e Deus diz não, porque Ele sabe que aquilo ali não vai glorificar o teu nome, que aquilo ali não vai ser bênção. É uma aparente felicidade, é uma aparente alegria, mas eu quero dizer para você que o não também é o amor.
Talvez Deus está te protegendo, talvez Deus está te livrando, talvez Deus está evitando, assim como nós fazemos com as nossas crianças. Nem tudo que querem, nem tudo que pedem é possível fazer para o bem delas mesmas. Então, entenda, talvez você está dizendo assim, mas Deus não está me ouvindo. Eu quero te dizer, Deus está tanto te ouvindo, que Ele está contemplando o que é melhor para você, e Ele te ama, Ele decidiu te amar. Não é um amor raso, não é um amor michurugo, não é um amor, é um amor assim sublime, é um amor ágape. Ele decidiu te amar. O apóstolo Paulo, em determinada ocasião, questiona sobre o amor de Cristo, e ele diz assim no livro de Romanos 8:35: quem nos separará do amor de Cristo? Jesus te ama, Jesus te ama. Entenda que para você entrar no reino de Deus, é preciso cada vez mais amar o Pai, amar o nosso Pai Celestial, e entender que nem tudo que se pede, nem tudo que se clama é possível para o seu próprio bem. Portanto, peça sabedoria até no pedir. Faça como Salomão: dai sabedoria, Senhor, para governar a minha casa, para governar o teu povo. E Deus vai te dar discernimento, até para fazer as suas petições perante Ele. E agora eu quero falar o seguinte, irmãos. Elas são humildes, elas são sinceras, elas possuem fé, possuem alegria, possuem amor. E o que as crianças precisam? E o que as crianças precisam? O que elas necessitam? Toda criança, irmãos, precisa de uma boa alimentação. Toda criança precisa de uma boa alimentação. Se você quer entrar no reino de Deus, você também precisa de uma boa alimentação. Você precisa de uma alimentação sábia e saudável. Você precisa se alimentar da palavra. A Bíblia diz, irmãos, no livro de 1 Pedro 2:2: desejai afetuosamente como meninos novos nascidos o leite racional. Você precisa desejar como meninos novos nascidos o leite racional, para ir crescendo. Isso é uma boa alimentação. Isso é uma boa, vai fazer bem a sua vida, vai fazer bem a sua saúde. A Bíblia diz que existe um pão que você não pode deixar de participar. Está lá no livro de João 6:48. O próprio Jesus diz: eu sou o pão da vida. Desfrute do pão, desfrute desse pão. O nome do Senhor vai ser glorificado. Ah, pastor, mas eu quero dizer uma coisa para você. Talvez muitos que estão me ouvindo e até assistindo, queria melhorar meu vocabulário, eu queria melhorar minhas palavras, eu não queria falar mais palavrões, eu não queria mais falar isso que não agrada esse ou aquele. Eu quero te dizer uma coisa: na escola ou mesmo nas faculdades, nós aprendemos que para você melhorar o seu vocabulário, para você melhorar as suas palavras, é necessário uma boa leitura. Quanto mais você lê, quanto mais você conversa, quanto mais você trabalha em cima de um texto, melhora mais os seus vocabulários. Então eu quero dizer uma coisa para você: assim também é com a palavra de Deus. Quanto mais você lê, quanto mais você buscar, quanto mais você ouvir, quanto mais você se alimentar, a sua vida vai mudar, as suas palavras vão ser transformadas, o seu vocabulário, aquilo que provinha ódio, aquilo que provinha rancor, ira, agora vai ser amor, agora vai ser carinho, agora vai ser compreensão, agora vai ser solidariedade, porque você está se alimentando de algo que dá vida. E eu quero dizer para você, como está escrito no livro de Mateus 15:11, irmão: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é aquilo que sai da boca. Então cuidado com o que você tem dito no seu lar, cuidado com o que você tem dito para as suas crianças, cuidado com o que você tem dito para as pessoas que te rodeiam, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Às vezes, com uma simples palavra, com um simples gesto, nós espantamos o Espírito Santo de próximo de nós. Então cuidado, vigie com as suas palavras. Mas para ter um bom vocabulário, um vocabulário cristão, é necessário se alimentar da palavra, de uma boa leitura. E o que mais que uma criança precisa além da alimentação, irmãos? Ela precisa, para terminar, precisa de crescimento. Toda criança precisa de crescimento.
Periodicamente você leva ela no pediatra e ele mede a altura, mede o peso e mede para ver se ela está crescendo, para ver se a idade corresponde com aquele peso, com aquela altura. Toda criança precisa de crescimento. Sem crescimento não existe saúde. Sem crescimento não existe desenvolvimento. Sem crescimento não existe desenvolvimento. Então eu quero te dizer, como está escrito no livro de 1 Coríntios 13:11, apóstolo Paulo dizendo: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu sentia como menino, eu discorria como menino, mas logo cheguei e me tornei homem, e agora eu deixei as coisas de menino. Eu não sei como você começou na fé, talvez você não entendia muitas coisas, mas você já está crescendo, você está se desenvolvendo, já existe saúde espiritual, você já pode deixar algumas coisas, você já pode deixar algumas práticas, já existe crescimento. Então deixe aquelas coisas de menino, pare com aquelas coisas de menino. A Bíblia diz no livro de 2 Pedro 3,18: antes crescei na graça e no conhecimento. É necessário que você cresça na graça e no conhecimento. E eu quero dizer para você, para terminar, que Deus vai entrar com providência na sua vida. Deus vai mudar essa história, Deus vai mudar essa situação. Para o cristão, irmãos, não existe assim, eu estou parado na fé. Não existe cristão parado. Ou você está crescendo, ou você está caindo. Não existe posição estática, não existe posição parada. Ou você cresce ou decai. Então, o nosso desafio hoje é para que você promova um crescimento espiritual, para cada vez mais você busque ao Senhor, para cada vez mais você clame a Ele. Ele vai falar com você no seu particular, Ele vai falar com você no seu íntimo, e o nome dEle vai ser glorificado, e você vai entrar no reino de Deus. Eu creio que o Espírito Santo falou ao seu coração e foi possível você entender que a sua vida necessita de alimentação e crescimento diário. O próprio Jesus, no livro de João 6,48, nos diz que Ele pode suprir todas as suas necessidades, pois Ele é o pão da vida. Ele é o seu alimento diário, capaz de superar qualquer falta, sejam elas materiais, físicas, emocionais, sentimentais ou espirituais. Nós profetizamos um tempo de crescimento em sua vida, em todas as áreas e ângulos. Tome a decisão hoje e faça um compromisso verdadeiro com Jesus e Ele vai mudar sua história. Vamos conferir nossa agenda da semana e logo estaremos orando com você. Sábado, aniversário da Congregação do Alexandrina. Preletor Pastor Rosival Molina, às 20 horas. Cultos na sede. Domingo, culto da família, às 19h30, com o pastor Rosival Molina. Quarta, encontro das mulheres prudentes com a pastora Eliana Molina. E na sexta, culto de campanha com o pastor Reinaldo França. E nas congregações, domingo às 19h30 e na terça e quinta às 20 horas. Pai de poder, Pai de graça, nós apresentamos estas pessoas, nós apresentamos essas vidas, essas famílias aqui representadas, Deus. Em nome de Jesus, entra com a sua providência, entra com a sua intervenção, visita todas as causas, visita todas as áreas paradas, aquelas de difícil acesso, Deus. Vai movimentando, vai entrando, vai transformando, opera o teu milagre, derrama a tua unção, derrama a tua proteção. Eu creio no teu poder, eu creio na tua graça. Ó Deus, manifesta a tua glória na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, em nome de Jesus.